Em relação à alimentação, como que foi a sua relação com a alimentação durante esses 30 dias, no qual você conseguiu diminuir 10 centímetros de barriga? Então, eu às vezes eu já fazia algumas coisas que eu não sei se eram certas ou não, mas eu já tinha esse hábito. Eu já tinha já cortado arroz. O arroz eu só comia duas vezes, no sábado e domingo, mas durante a semana eu já tinha já cortado arroz e eu trocava esse arroz por outra coisa. Pela a macaxeira ou pela a batata doce, que eu como muito batata doce, sempre gostei. Então eu sempre trocava o arroz. O macarrão, muito raro, eu também já tinha parado. E doce, eu me policiei muito quanto a isso também. Hoje não, né, parei mais os doces. Mas assim, algo que eu caía muito era em relação a bolo, sabe? Ao trigo, porque eu gosto, né, de tá fazendo. Então era algo que pesava para mim. O pão eu já tinha deixado, porque eu gosto muito de comer cuscuz e a tapioca, como as meninas já viram, eu sempre posto, porque, né, o Nordeste é raiz isso, né? Tapioca, cuscuz, a gente sempre tem. Então, assim, para mim, o mais pesado era largar o bolo. Largar o bolo, o doce eu já tinha deixado um pouco, refrigerante eu já tinha deixado também. Então, assim, para mim foi mais fácil. A questão era mais mesmo, era o bolo, né? E as pizzas, porque as pessoas daqui de casa não colaboram, eles são loucos por pizza. E às vezes às vezes eu caía, né? Não no mês lá não, eu não caí, mas depois desse mês eu já tinha conseguido o que eu queria, já estava bonita nas fotos. Aí depois eu vi. E aí, mas assim, Total, só para complementar o início, você sentiu dificuldade na época, quando você começou a diminuir, você diminuiu a sua ingesta de bolo, né? Que você gostava muito, você diminuiu a ingesta de bolo, aí você chegou a sofrer muito por causa disso. Como é que foram essa sua relação? Como é que foi assim? Vamos criar uma analogia aqui em termos de percentual. Ah, eu cortei a metade, os derivados de farinha. Ah, não, Anderson, eu cortei um pouco, mas não cheguei a realmente ir além do que eu poderia. a metade. Eu cortei a metade. E olha Eu isso. cortei a metade. E a gente fala muito sobre isso, né, Júlia? Lá na sua plataforma, dentro do treinamento, você tem uma tabela, uma lista de alimentos. Você olha lá e agora estou estudando junto com o nutricionista para trazer novas informações. Você que muitas das vezes a gente cria tantos obstáculos para iniciar um processo, falando: ah, não, para emagrecer, uma dieta é muito caro, tudo é muito caro. Então, quer dizer, lá a gente tem uma lista de alimentos que você olha assim e vê de acordo com a sua realidade. E assim, tem muita coisa que você acha, a feira mesmo, né? Essas feiras que eu sei que tem muitos locais que tem essas feiras e que você vai lá e você compra e que não é tão caro. Eu acho que isso daí também é uma coisa que eu tive que ver, essa questão de comer folhas, né? Por exemplo. Eu acho que de tudo, assim, de comida, foi o que mais foi um desafio para mim, foram as folhas. Você querer comer alface, couve, tudo que é folha, né? Para mim foi mais difícil, mas eu prefiro usá-las fazendo suco do que comendo. Mas eu faço, mas eu prefiro elas de uma outra forma, omelete ou no suco. Não sou muito de folha, comer folha.